Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, bom dia. Hoje é domingo, 26 de abril de 2026, e eu venho nessa manhã trazer uma primeira leitura das notícias, informações e artigos que encontro a respeito do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de vocês, desejo a todos um excelente domingo abençoado, cheio de novidades e novas perspectivas, e peço a todos que não são inscritos no meu canal, estão me conhecendo pela primeira vez, muito prazer, se inscrevam no meu canal, deixem todos o like, hypem os meus vídeos, se quiserem fiquem à vontade para deixar um comentário e, se gostarem mesmo do conteúdo, ative o sininho para todas as notificações. Eu trago notícias e informações a respeito do tema do reset global das moedas. É um assunto bastante abrangente e difícil de se resumir, mas estou disposto a unificar artigos nesta grande abundância de informações que temos, relacioná-los e trazerem leituras aqui para minha comunidade. Faço os vídeos às 9 da manhã, às 14 da tarde e às 17 da noite. Convido vocês a estarem observando o desenvolvimento desses assuntos, pois é uma linha cronológica de eventos que estão atingindo diretamente o nosso sistema financeiro, o nosso sistema econômico, governamental, jurídico, e nesse contexto pode impactar diretamente na construção de uma grande transferência de riqueza. Eu trago algumas curiosidades nessas leituras, espero que vocês gostem e desejo a todos um excelente domingo abençoado. Vamos lá? Curiosidades. Porque a redenção diria e faria se os pagamentos dos títulos fossem falsos? Porque a redenção daria ao detentor do título todas essas etapas e procedimentos meticulosos abaixo, se os títulos nunca se materializarão? Algum outro agente lhe forneceu tantos detalhes processuais? As deduções de pagamentos de títulos, comissão e estrutura, explicação passo a passo do pagamento de títulos, como seu dinheiro será liberado, o processo do RV, função da redenção, processo de resgate de títulos passo a passo da redenção daqui para o que está concluído, o que está em andamento e o que está pendente. Processo detalhado de envio de ativos históricos da redenção. Esse documento se aplica somente àqueles que têm títulos em mãos e enviam seus próprios documentos. Por que as pessoas guardam os títulos se está tão próximo? O que devo levar para minha reunião pessoal para resgatar os títulos? Para vários grupos. Uma oportunidade final e um ótimo investimento para aqueles que desejam aumentar seu portfólio de ativos. Um colecionador de ativos históricos do Zimbábue, Gary Campbell Taylor, por muitos anos e fornecedor dos 100 bilhões agrocheques para o Programa de Prosperidade de Títulos, está ocupado encerrando e fechando a disponibilidade dos 100 bilhões de agrocheques. O motivo é que o mercado para obter esses títulos autênticos das terras agrícolas do Zimbábue está secando rapidamente e o preço subiu. Então Gary decidiu que deixará os títulos que ele deixou irem a um preço reduzido enquanto durarem os estoques
antes do fechamento. Vou finalizar o envio de Gary para a redenção e informá-lo sobre a data de encerramento do programa de títulos nas próximas semanas. Se o programa de títulos é uma farsa, por que a redenção o encerraria? Por que a necessidade da redenção de começar a encerrar as coisas? A redenção conhece Gary, um fornecedor de títulos, baleia, pessoalmente, e muitos sul-africanos, assim como zimbabuanos. Então, como isso pode ser uma fábula? Porque a redenção divulgou algumas informações cruciais que devem encorajar recentemente todos os detentores de títulos. As chances dos pagamentos começarem no mês de maio, a partir de agora, são grandes. E estamos a menos de uma semana, de obter uma informação significativa a partir de agora, com base em coisas que precisam acontecer antes da liberação dos fundos do RV. Esperamos que neste ano isso se concretize de uma só vez, o mais rápido que isso possa acontecer. A redenção, pela primeira vez, fez alusão a um prazo, não antes, mas somente depois que os contratos forem oficialmente declarados e aceitos. Na minha opinião, a qualquer momento entre agora e o próximo dia 21 de maio, conforme repetidamente declarado, a redenção agora confirma notavelmente um prazo esperado. O fato da redenção ter feito uma declaração tão ousada deve animar todos os detentores de títulos. A lógica me diz que isso depende totalmente da capacidade e infraestrutura de mais de 2.000 bancos ao redor do mundo. Acredito que só seremos avisados sobre isso mais perto do início dos pagamentos de resgate. Você começará a entender o tamanho da redenção. Se isso é um golpe, porque mais de 2.000 escritórios de advocacia estão envolvidos em algumas ações desde 2016. Qualquer provedor de inteligência ou detentor de títulos pode dar informações sobre quem mais fora da redenção ou tem alguma estrutura sólida e vasta. Lembre-se, todos esses titulares virão para a sua área na Tabletop Meeting. E este é o processo de resgate de títulos daqui para frente. Usei todos os recursos disponíveis e reais, seguidos pelas informações que foram adquiridas pelos departamentos de redenção e por notícias públicas para me guiar nessa estimativa. Isenção de responsabilidade. O cronograma a seguir é uma opinião pessoal formulada por alguns provedores que da melhor maneira possível pensam no desenvolvimento do GCR. Assim informo, você escolhe. Não é para sensacionalismo. É fornecido com base em previsões realistas para dar aos queridos bondholders uma esperança segura. Muito comentado. Eventos concluídos. Atualmente em andamento, eventos marcantes e que se sucedem em espaços muito curtos de tempo. O cenário de queda. Eventos desdobrados. Tratados assinados com os anciãos.
ouro extra-razão doado pelos anciãos, prontamente disponível em áreas estratégicas de armazenamento, sob proteção de vários militares. Zig do Zimbábue, agora totalmente apoiado em ouro e pronto para o pagamento dos bônus IN. A conclusão dos registros dos Matters Database Program Bond do MCT. Essa é uma parte crucial para que os seus dados estejam em conformidade com os pagamentos e agendamentos. A conclusão dos cadastros Master Database On-Hand Bonds já estão sobre a redenção. Essa é uma parte crucial para que todos os dados encaminhem-se direto com você para os pagamentos. Os proprietários de títulos podem continuar a registrar mesmo após o RV. Os seguintes eventos estão em andamento e todos estão conectados, ou seja, projetados para se desenrolarem juntos. O anúncio da preparação do sistema de pagamentos transfronteiriço blockchain do BRICS. A ferramenta para trazer ouro off-ledger para o ledger pelos números de série do registro dos bônus já capturados na planilha mestre para preparar os pagamentos. A adesão do Zimbábue e do Iraque ao BRICS, o que os vincula a uma política apoiada pelo ouro dos BRICS, forçando-os a pagar bônus IN e dinares em ouro. Requisitos do Iraque: anúncio da OMC, a taxa do dinar no Gazette, anúncio do Banco Central do Iraque da nova taxa do dinar e anúncio da retirada das forças da coalizão. Em breve, teremos o procedimento de pagamento dos títulos. Esse procedimento de pagamento se aplica apenas aos titulares de títulos que enviaram seus próprios títulos disponíveis na sessão de pagamento aos participantes do programa de títulos. O titular preenche os documentos de submissão e seus títulos vão ao oficial da redenção. Os títulos atuais permanecem em segurança com o proprietário. Um oficial de admissão da redenção recebe o envio do oficial de submissões da redenção, que realiza uma mini due diligence e aceita ou rejeita o título. Os envios aceitos são então registrados e bloqueados no sistema, onde permanecem até o início do RV. No início do RV e no resgate de cada tipo de ativo, cada tipo de bônus, a redenção disponibilizará o procedimento de oferta, no qual será especificado exatamente quanto o ativo está pagando. Os proprietários de ativos e títulos serão informados de que o RV está em andamento quando forem comunicados e receberão os detalhes do agente da redenção e resgate, que os ligará para discutir seu envio e contrato. Um advogado redigirá o contrato e o enviará diretamente ao proprietário do ativo e título para assinatura e devolução. Após o recebimento do contrato assinado pelo advogado, o contrato é encaminhado a um paymaster, que libera um adiantamento integral ao proprietário do ativo antes da verificação final dos ativos. Dentro de 24 horas do recebimento pelo procurador da redenção do contrato assinado. É nessa fase que os participantes do programa de títulos começam a se beneficiar,
pois nesse caso o Paymaster liberará o pagamento integral de forma privada ao titular do título participante do programa de bônus. Inicialmente, o novo pagamento inicial podem estar sendo feitos, sujeitos a algumas alterações. Ativos não negociáveis, títulos públicos federais. Pessoal, algumas pessoas falam no canal, né? Ah, Danilo, você não fala nada aqui do Brasil e tal. Você não comenta sobre as notícias aqui no solo nacional, né? Eu compreendo, pessoal. É que algumas dessas informações eu não tenho acesso ou são muito restritas aqui em solo nacional, né? Mas eu sei que ocorrem muitas e diversas operações, inclusive financeiras, como essas que nós lemos aqui no canal. E eu achei um artigo muito interessante, né, sobre esses títulos públicos federais, e talvez isso possa, né, estar lado a lado, né, com essa informação e com essa forma de pensamento que muitas pessoas pensam aqui do Brasil, né? E para quem imagina que no Brasil não tem títulos, existem títulos sim, aqui também, né? Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público da União. O texto extraído da cartilha sobre fraudes de títulos públicos, prevenção a fraudes com títulos públicos antigos. No Brasil, somente a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, responsável pela administração da dívida pública federal interna e externa, tem a atribuição de emitir, controlar e resgatar títulos públicos federais. Atualmente, os títulos da dívida pública internas emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional são aqueles definidos na Lei número 10.179 de 2001, cujas características estão descritas no Decreto número 3.859 de 2001. São todos emitidos na forma escritural, o que significa que os direitos creditórios, as cessões desses direitos e os resgates do valor principal e dos rendimentos são registrados eletronicamente nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do Brasil, quais sejam Selic, Bacen, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, CETIP, SA, Mercados Organizados, ICBLC, BMF, Bovespa, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A Lei nº 10.179 de 2001 prevê em seu artigo 6º que os títulos referidos no artigo 2º da mesma lei, LTN, LFT, NTN, poderão ser utilizados para pagamento de tributos federais desde que vencidos. O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei número 10.179 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Ademais, os títulos emitidos na forma da referida lei são todos escriturais com registro eletrônico e não em cártula, e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do imposto territorial rural com títulos da dívida agrária, hipótese essa expressamente prevista no artigo 105 da Lei nº 4.504 de 1964. Aquisição de títulos públicos federais.
No passado, a aquisição de títulos públicos ocorria indiretamente por meio da aquisição de cotas de fundos de investimento. Nesse tipo de investimento, as instituições financeiras funcionavam como intermediárias ao adquirirem os títulos públicos que compõem as carteiras dos fundos com os recursos oriundos de suas aplicações. Atualmente, para a aquisição dos títulos da dívida pública federal, os investidores têm as seguintes opções: pessoa física, aquisição direta por meio do programa do Tesouro Direto ou de forma indireta, através de instituições financeiras, fundos de investimentos ou de previdência privada. Pessoa jurídica e não financeira, somente através do cadastramento junto a uma instituição financeira. O Tesouro Nacional tem recebido frequentemente consultas a respeito da validade, possibilidade de resgate, troca e conversão em NTN-A ou outros títulos, bem como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob forma catular, impressas em papel, inclusive títulos da dívida externa, referentes à sua maioria, aqueles regulados pelo Decreto de Lei nº 6.019, de 1943, que perderam seu valor e que vêm sendo utilizados de forma fraudulenta. Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no artigo 2 da Lei nº 10.179, de 2001, LTN, LFT, NTN, portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais. Existe todo um complicado mercado de papéis e títulos, administrado por figuras que normalmente não resultam em nada e não têm sustentação. Os papéis ou títulos envolvidos, muitas vezes, existem realmente, e quando não foram prescritos frequentemente, os reais valores podem ser mais ou menos do que os conversados nessas negociações. Mesmo assim, vale a pena tomar cuidado, porque existem também nesse setor muitos golpistas fornecendo informações e documentos falsos. O problema normalmente é que esse tipo de negócio não se conduz da forma proposta. O mercado opera de forma diferente e com regras diferentes. E fora do mercado, é virtualmente impossível operar. Os títulos mais frequentemente envolvidos nesses negócios são as notas do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional, letras hipotecárias do Banco do Brasil, obrigações da Eletrobras, notas ou letras do Banco Central, títulos da dívida agrária, certificados da dívida pública, títulos oriundos do FCVS, Fundo de Compensação de Variações Salariais, C-Bonds, verdadeiros ou mal compreendidos, agora extintos e substituídos pelo Global Bonds, Brazilian Investment Bonds, valorizados de forma incorreta. Repito que vários, não todos, mas muitos, quando autênticos, têm realmente um valor extremo em mercado. O roteiro típico desses negócios: alguém contrata você dizendo que tem uma quantia elevada em bilhões a um determinado título. Frequentemente, esse contato é feito através de alguém envolvendo uma pessoa, um empresário confiável, proponente para assinar contratos, dizendo ser o paymaster. Muitas vezes envolve uma corretora de valores.
As negociações são muito complicadas. Raramente as condições iniciam formalmente e finalmente chegam a um ponto de conclusão. A coisa é totalmente diferente da conversada. Por isso, procure operar exclusivamente com operadores qualificados de mercado e não figuras indefinidas. Se a operação com títulos proposta tiver finalidades fiscais e tributárias, pagamentos ou compensações de títulos, com deságios, descontos, lembre que, mesmo se algumas dessas operações são, em tese, possíveis, o conselho é sempre que procure um acompanhamento profissional por parte de um advogado tributarista independente de sua confiança. Isso porque nesse meio tem muitas fraudes e, sobretudo, nem sempre é verdade o que os proponentes alegam ser possível. Uma das situações mais comuns é a da proposta de operações tributariais, ou fiscais, envolvendo títulos sem validade, alegando várias supostas ações que fariam com que tais títulos tivessem como ser usados para realizar pagamentos ou compensações estratosféricos. Isso se daria frequentemente através da entrada de algum processo em andamento ou através de muitas medidas dúbias que permitiriam o aproveitamento imediato de tais créditos. Em muitos casos, analisando friamente todo o cenário, as propostas recebidas, com certeza e com muita clareza, não se encaixam na maioria dos elementos e alavancas descritos em uma seção de teoria geral. Muitos sites explicam a inexistência de muitos desses assuntos ao mercado financeiro nacional e mundial. Opiniões e informativos. Não vejo mal, não ouça mal. Todos sabemos que, quando o presidente Vladimir Putin se reuniu com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o fim do dólar americano fiduciário foi decretado. Moedas europeias ressurgirão. Moeda ucraniana, moeda russa, moeda chinesa, moeda dos Estados Unidos da América. Elas diminuirão de valor. Isso ajudará os mercados emergentes, como o Iraque, a revitalizar suas moedas e permitir-lhes negociar numa paridade de 1 para 1 com as economias de primeiro mundo. E por isso é que venho dizendo a todos que veremos um retorno em breve. Vladimir Putin foi nomeado governador do Banco Central da Rússia. O documento foi assinado e diz respeito à paridade cambial em nome de todos os países da OPEP, Tesouro do ZEWA, Sistema da Reserva Federal, SoftBank, Banco do Japão, Banco da China, Banco do ZEWA, Banco dos BRICS. Quando isso é previsto? Estimamos que haja uma data entre 15 de maio e 15 de junho. Essa é uma janela de pânico, onde tudo entra em modo de implosão. Por quê? Já vimos nesse relatório oficial do Iraque que a moeda fiduciária dólar americano não será usada mais. O Iraque anunciou que a crise do dólar vai terminar em breve. Então pergunte a si mesmo, o que pode acontecer para que essas duas coisas aconteçam? Lembre-se de todos aqueles anos atrás, quando Donald John Trump dizia que o dólar era valioso demais e dizia também que o dinar era e que nós tínhamos muito.
Nós estamos neste momento, porque algo precisa ser feito antes que isso aconteça. Portanto, estamos atualmente num período até sentirmos as consequências das ações dos presidentes e as coisas melhorarem nas próximas semanas. Porque mais de 100 bilhões de dólares estão programados para serem pagos e não são viáveis para os Estados Unidos da América, porque apenas os mantém em dólares americanos fiduciários. Isso significa que esses derivados em breve voltarão para casa. Esqueça os títulos garantidos. Agora, sabemos porque os banqueiros do Capitólio estão chorando por causa de Basileia III. Eles sabem que têm uma dívida que não podem pagar. É por isso que sempre que dizem, que a maioria dos bancos não vai implementar a ISO 20022, mas eles estão sendo obrigados. Estão à beira da extinção e só tem um pouquinho de tempo. O que venha depois disso? Liberdade. Mais uma vez, é a quebra da Bolsa de Valores de 1929 o que nos colocou nessa confusão. É a quebra de valores da Bolsa de 2023 que nos salvará. É isso que eu quis dizer como um ponto de inflexão. O atual encerramento em massa de bancos é o início do colapso do regime do sistema das elites e não pode ser impedido. Quando isso acontecer, também afetará os bancos centrais controlados pelas elites do seu país, já que a maioria faz parte do sistema bancário. Estamos realmente à beira da era mais emocionante, uma era de liberdade da escravidão, de políticos, sistemas e da sociedade em geral corruptos maus. Não desista agora, não se curve. Em vez disso, mantenha a cabeça erguida, cure suas feridas, prepare seus projetos, limpe sua mente e, acima de tudo, aproveite seus títulos. Você é o proprietário. Essa é a questão interessante e preocupante. Muitas pessoas não têm ideia de quem é o dono do título, quem realmente faz os pagamentos e se o valor total é pago no mesmo dia. Para ser sincero, meu conhecimento sobre esse assunto é muito limitado, mas vou compartilhar o que sei. Talvez alguns membros aqui possam ajudar a auxiliar nesse post, enviando-me algumas informações nos comentários. Vamos lá. Existem títulos diferentes, que na verdade são notas diferentes. Simplificando, falaremos apenas sobre bônus-in e porque a maioria dos membros tem desde 2008 e 2009. São os mais valiosos. E se você é um detentor de outros tipos de títulos, significa que você tem e está mantendo-os em casa. Você mesmo vai ao banco Redemption Center Forex para trocar o título. Quem anunciará locais confiáveis permanece um mistério. E quando após a luz verde, é um mistério ainda maior. Mas quando o especialista acende o sinal verde, é informado para qual Redemption Center Forex você pode ir, e é preciso aguardar. A troca ocorrerá poucos dias após o sinal verde, e você será avisado do destino, data e hora da reserva e a quantidade de pessoas que o Redemption Center Forex pode acomodar. Lembre-se, existem milhares destas notas em toda a África, e assim que a notícia se espalhar, milhares de pessoas correrão para trocar
notas promissórias que não podem ser recusadas legalmente. Se você não é um proprietário de títulos, essa é a questão mais complexa. Com títulos, muitas poucas pessoas entendem esse conceito. Este é um título doado a você, pessoa ou instituição, e permanecerá como proprietário do título. Portanto, o proprietário irá mantê-lo seguro. Quando o dinheiro for dado a você, uma quantia muito grande de dinheiro será produzida. Este é o pequeno pagamento, uma doação de registro. E seu título pertencerá a uma confiança do Saint Germain World Trust, Monte Cristo World Trust, Rodrigues World Trust, MI1, MI2, ou detentores de medalhas, aos herdeiros de Sukarno na Indonésia, Green Hilton Agreement de Nevada e outros, que são responsáveis por estes papéis históricos. Você precisa saber quem são os detentores dos seus títulos e quem financiará, quem está apoiando o pagamento desses títulos, de quais fontes virão esses fundos e quem são os seus paymasters. A pessoa que detém o seu título pagará quando você receber luz verde. Você pode ir pessoalmente ao banco, Redemption Center, Forex para receber o pagamento, ou receberá um e-mail confirmando os detalhes dessa conta bancária e instruindo-os a depositar o pagamento diretamente na sua conta. Disse que a aliança entrará em contato com aqueles que possuem Safekeeper Reserve e então trarão toda a moeda ao seu compromisso. Cada título tem uma especificação diferente. MI1 deu uma data estimada, nos próximos 3 a 6 meses, após o primeiro presente aproximadamente recebido até o mês de julho de 2026, e estarão enviados aos apoiadores leais selecionados. Essa é a única organização que se manifestou na aliança com a redenção que será paga, disse funcionário do MI1. Bom, pessoal, essas são as informações mais recentes na leitura que eu queria trazer nesse domingo maravilhoso, 26 de abril. São muitas informações específicas desse contexto, com provedores destinados a obter indicações específicas desses eventos. Eu também ando buscando essa grande estimativa. Essas leituras são autoexplicativas. Eu acredito que as pessoas, mesmo que não estejam acompanhando na totalidade, acompanhem uma vez ou outra, possam entender a cronologia desses eventos que são autoexplicáveis, né? E espero que, mais hora ou menos hora, os eventos de libertação de riqueza, a grande transferência de riqueza possa acontecer. E, meus amigos, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve. Se você gostou das leituras, do que eu apresentei e acha que esse conteúdo é legal, por favor, se inscreve, você não perde nada. Deixa o seu like, hypa os meus vídeos se você puder, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo um excelente domingo, de muita paz, prosperidade, saúde, bênçãos sem medidas. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. O meu canal aberto é público e eu espero que nós possamos nos encontrar nessa mesma linha de consciência, na cronologia
destes acontecimentos, né? São múltiplas informações que estão sendo colocadas na internet para o nosso discernimento, para que nós possamos abrir nossos olhos perante os novos desenvolvimentos futuros. E eu espero estar fazendo jus a todos esses provedores, as informações consistentes, a esses eventos cronológicos magníficos que se apresentam para a humanidade. Eu encontro vocês mais tarde. Tenho muitos artigos para ler ainda, né, pessoal? O Global Currency Reset é um evento de muita dinâmica e informação. E quem quiser voltar, vendo informações, eu vou estar postando. Quem quiser voltar, já sabe onde me encontrar, meus amigos. Continuem tendo um excelente domingo abençoado. E até mais tarde, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau.